Agora nós vamos falar de saúde, uma doença que há muitos anos causava um verdadeiro pânico na sociedade. Estamos falando da hanseníase, que alguns conheciam como lepra. O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de pessoas com hanseníase. E o Espírito Santo é o 8º estado do país com o maior número de casos da doença. A repórter Daniele Cariello está acompanhada de um médico especialista em hanseníase. É com você, Daniele. Pois é, Vinícius, dados preocupantes. O Brasil só perde para a Índia na incidência, no número de casos de hanseníase, que, pelo que a gente ouviu, doutor Leonardo, é a mesma coisa que lepra, né? Bom dia a todos, bom dia, Daniele, bom dia, Vinícius. Bom, a hanseníase foi um nome que foi dado em homenagem ao médico norueguês, que é o Gerhard Hansen, que descobriu a bactéria, o agente causador da hanseníase no ano de 1873. Porque antes, essa doença, a lepra, era uma doença estigmatizada, achava que ela era um castigo de Deus, e hoje a gente já se sabe que tem uma bactéria, um agente causador, e a doença ela tem cura. É importante que as pessoas saibam que a doença tem cura. Agora, a gente tem um dado aqui da Secretaria de Saúde, em 2012 foram 756 novos casos da doença. Quais são os sintomas? Como é que a pessoa fica sabendo que pegou hanseníase? Bom, esses números eles reduziram bastante. Na década de 90, a prevalência no Espírito Santo, ou seja, o número de casos em tratamento e os casos novos, era de 24 casos a cada 100 mil habitantes. Hoje, a cada 10 mil habitantes. Hoje no estado é 2,74. É uma prevalência ainda alta se nós considerarmos a média nacional, que é de 1,24. E na região norte do Espírito Santo, esse número ele chega a 5,6 casos, ou seja, 4,5 vezes a média nacional. Os sintomas, normalmente quando nós escutamos falar a palavra hanseníase, a gente já associa uma mancha. Realmente, o estágio inicial da doença costuma ser uma mancha. Normalmente uma mancha mais branca ou uma mancha que pode ser mais amarronzada em alguns casos. Normalmente, se o paciente tiver muito pelo, o pelo cai nessa região. Porque ela é uma doença dermatoneurológica, ela acomete a pele e também ela tem uma afinidade pelos nervos. Daí quando ela aloja, quando ela vai para os nervos, ela começa a provocar algumas deformidades. Daí o estigma associado à doença, esse preconceito associado à doença. Tem tratamento? Como é que é esse tratamento? Parece que você começa a tratar e já não, as pessoas não pegam, né? Exatamente. Muitos pacientes, eles chegam no consultório, familiares. Eu estou preocupado que meu esposo está tratando de hanseníase, será que eu vou pegar? A partir do momento que esse indivíduo começa a tratar, ele já elimina completamente a chance de contaminar. Mas é importante que todos os familiares, os contatos, o que são contatos? São pessoas que conviveram por um período de 5 anos na mesma residência desse paciente, seja investigado também a doença. O tratamento ele é ambulatorial, ele é feito em todo o estado, nas unidades de saúde, e ele pode variar de 6 meses a 1 ano. O Vinícius tem uma pergunta para você, doutor. Tenho sim. Doutor Leonardo, quando a gente ouve falar em hanseníase, quando ouve falar principalmente na lepra, que desde a época da Bíblia, né, se falava muito na lepra, vem às vezes a imagem daquela pessoa com partes do corpo se soltando, apodrecendo, parte dos dedos, orelha, nariz. Isso realmente acontece ainda nos dias de hoje ou isso já os tratamentos estão evoluindo para evitar esse tipo de coisa e só fica a mancha, como o senhor disse? Bom, Vinícius, isso pode acontecer sim. Por isso que é importante que a população ela procure o atendimento médico assim que começar um primeiro sintoma. Essas deformidades elas são provenientes dessa sequela neurológica. Por quê? O paciente ele tem a doença, a bactéria ela aloja em algum nervo, por exemplo, o nervo tibial posterior, que é o nervo que a gente tem na perna. E aí o paciente vai ter dificuldade de andar, vai mancar, vai cair com facilidade e ele pode pisar num prego, por exemplo, cortar e não perceber que cortou. Na mão, por exemplo, o paciente ele pode fazer a comida e pega uma panela quente e não sente. Então, essas deformidades estão associadas a sequelas neurológicas. Pode acometer também vários órgãos do corpo humano, inclusive os olhos também. O paciente ele acaba sentindo também problemas na visão. Então, são uma série de consequências que a doença pode provocar. Às vezes, o paciente ele fica demorando procurar, mas essa demora na procura do tratamento que pode favorecer ao desenvolvimento dessas outras formas que são formas mais graves. Então, como o doutor Leonardo disse, é importante procurar unidades de saúde, que eles têm um programa de atendimento a essa doença. Doutor Leonardo, muito obrigada aqui pela sua presença no Bom Dia. Agora, Vinícius, eu fiquei sabendo que hoje é aniversário do apresentador mais bonito do Brasil, é verdade isso? Daniele Cariello, você podia passar sem essa, hein, Daniele? Não podia, e você é parabéns. suspeita para falar isso. Sou suspeita para falar, mas eu concordo, parabéns. Tá certo, muito obrigado, viu, Daniele? Obrigado pelos parabéns ao vivo. Pois é, passar o aniversário
aniversário trabalhando, e isso é muito bom, passar o aniversário fazendo o que Sem a gente dúvida. gosta. Tá certo, Daniela? Muito obrigado pelos parabéns e obrigado, doutor Leonardo, pelas informações sobre a hanseníase.